Operação Squadrone reúne Polícia Civil de vários estados para combater o tráfico de drogas. Delegacia de Homicídios da capital localiza corpo no norte da ilha que pode ser de homem desaparecido. Em Joinville, ex-vereador investigado pelo GAECO tem a liberdade concedida pela Justiça. Vamos falar também de saúde. O dia D da vacinação contra a gripe vem aí. Fique com a gente, o SC Acontece começa agora. Olá, boa tarde. O SC Acontece de hoje começa com uma operação de combate ao tráfico, que foi deflagrada no início da manhã de hoje pela Polícia Civil de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Paraná. Nós vamos ao vivo até a sede da DEIC, na Polícia Civil, com a Thaisa Kisiel, que tem mais informações. Boa tarde, Thaisa. Você acompanhou agora há pouco uma coletiva. Já temos um balanço dessa operação? Boa tarde, Grazi. Muito boa tarde também a você que nos acompanha. Temos sim. Foram cumpridos, então, um total de 31 mandados de prisão, 43 de busca e também 26 bloqueios de contas bancárias. E essa operação desta quarta-feira envolveu aí mais de 200 policiais nos estados de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, também em São Paulo, além do Paraná e também na Europa. Essa investigação começou há mais de um ano e identificou a atuação em conjunto de grupos criminosos com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Essa ação foi contra integrantes de duas facções criminosas consideradas pela Polícia Civil as maiores e mais bem capitalizadas facções que agiam em conjunto. E os investigados destinavam então o dinheiro do crime para contas de empresas de fachada, tanto do Paraná quanto de São Paulo. Dos mandados de prisão que a gente acabou de destacar aqui, 16, a maior parte deles foram cumpridos, os mandados aqui em Santa Catarina, em 11 cidades do estado. E o Poder Judiciário Gaúcho é que expediu toda essa questão da investigação realizada. Inclusive, o delegado do Rio Grande do Sul destacou a realização desta operação. Desses 31, 16 catarinenses, 9 gaúchos, 2 paranaenses, 3 paulistas e um indivíduo que já se encontrava preso na região do Vale do Sousa, em Portugal. A investigação demonstrou uma espécie de coalizão, de associação entre um grupo criminoso aqui de Santa Catarina, oriundo da capital catarinense, e um grupo criminoso do narcotráfico, o principal grupo, o grupo mais forte, mais capitalizado lá do estado do Rio Grande do Sul, cuja origem e a sede desse grupo criminoso é na região do Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre. Então, a investigação demonstrou uma espécie de coalizão, de associação entre esses grupos criminosos, em especial para movimentar grandes quantidades de crack, cocaína e maconha. De acordo com o diretor da DEIC, que também participou da coletiva, além do delegado do Rio Grande do Sul, as investigações continuam, devem evoluir nos próximos meses e os investigados respondem por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, comércio irregular e outros delitos. Grazi. Muito bem, muito obrigada. Aí, Thaisa Kisiel, trazendo a atualização dessa grande operação que reuniu vários estados. E também, na manhã de hoje, a Polícia Civil encontrou um corpo em uma região de mata, na região norte de Florianópolis. Nós conversamos com o delegado Enio Matos, da Delegacia de Homicídios da capital, que coordenou a operação dessa manhã. Ele nos explicou que o corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição e, por isso, não foi possível identificá-lo no local. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para exames de identificação mais complexos. A principal suspeita é que se trata de um homem de 21 anos que está desaparecido desde o dia 13 de janeiro aqui em Santa Catarina. E segundo o delegado Enio, caso se confirme essa vítima, o crime então teria relação com o tráfico de drogas no norte da ilha e também com organização criminosa. Olha, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a soltura ao ex-vereador de Joinville, Mauricinho Soares. Os detalhes com William Tenório. A prisão de Mauricinho Soares ocorreu no dia 8 de dezembro do ano passado. Ele foi alvo da Operação Profusão do GAECO, que investigava um esquema criminoso que retirava a suspensão de carteiras de habilitação de condutores no Detran de Santa Catarina. Na decisão do STJ, Mauricinho precisa cumprir algumas restrições.
ele está proibido de acessar qualquer dependência do órgão estadual de trânsito, não pode acessar qualquer sistema informatizado do Detran diretamente ou através de login e senha de terceiros, além de estar impedido de entrar em contato presencial, à distância ou por qualquer meio de comunicação com os outros réus ou investigados. Vale ressaltar que a Câmara de Vereadores de Joinville decidiu em 11 de março deste ano pela cassação do mandato de vereador de Mauricinho Soares. De Joinville, William Tenório. Intervalo rapidinho e na volta vamos falar sobre a vacinação contra a gripe aqui no estado. Não sai daí. Vamos falar de saúde, porque sábado é dia D de vacina contra a gripe em todo o estado. A meta até o final da campanha, em maio, é vacinar 90% do público prioritário. Veja na reportagem. A dona Maria de Lourdes e o marido fazem parte do grupo de risco e garantiram a vez na unidade básica de saúde para serem vacinados contra a influenza, imunização que está no calendário do casal há anos. Isso, a gente faz isso todos os anos, né? É uma proteção mesmo para nós, para a família, né? É muito importante. Realmente, eu antes da gripe, todo ano eu tinha uma gripe com dor no peito, com tosse, eu andava de moto. Depois da primeira vacina que eu tomei, quando saiu a primeira vez, a gripe acabou em mim. A vacinação é destinada à população dos grupos prioritários e tem papel fundamental na prevenção de casos graves da gripe, hospitalizações e mortes pela doença. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe, que começou o mês passado, foi antecipada por conta do aumento de casos de doenças respiratórias em todo o país. Só dos grupos prioritários, Santa Catarina tem mais de 3 milhões de pessoas. E a meta é imunizar 90% desta população até o dia 31 de maio. Nos primeiros 15 dias de campanha, o estado já vacinou 14% deste público. Saldo positivo, já que no ano passado, 53% do público foi vacinado. Número bem abaixo da meta. No estado de Santa Catarina, até a última semana foram registrados 19 óbitos, principalmente na faixa etária de 60 anos e mais. Mais uma vez, reforça-se aí a importância da vacinação nesses grupos que são mais sensíveis, são mais vulneráveis ao agravamento da doença e que se intensifique as estratégias, considerando que no momento a cobertura ainda é baixa. Crianças de 6 meses a 6 anos de idade também fazem parte do grupo prioritário. As irmãzinhas Sofia e Laura, de 5 aninhos, já estavam na fila e mostraram que sabiam bem o que faziam por ali. Você está preparada? Sim. Muito preparada? Sim. Por isso que você veio toda arrumada assim? Sim. É na perna que vai ser o tique? É aonde? Na perna, no bumbum. E não é que as gêmeas não perderam a pose nem na hora da vacina? E assim como elas, muitas crianças ainda precisam ser vacinadas. No próximo sábado, dia 13, acontece o dia D de vacinação contra a influenza. É aquele dia em que todas as unidades de saúde ficam abertas das 8 da manhã às 5 da tarde para receber a população que porventura não consegue se vacinar durante a semana. A expectativa é que todos os municípios se mobilizem e que a população atenda a esse chamado e procure pela vacinação. É muito importante que a população venha se vacinar devido ao nosso inverno ser mais rigoroso aqui na região sul. Então, a gente diminuir a taxa de hospitalização. Então, a gente chama toda a população para estar vindo comparecer nas nossas unidades de saúde. Muito bem, vamos mudar de assunto porque uma preocupação de início do ano também é o imposto de renda. O prazo para a declaração já está correndo e encerra no final de maio. E uma mudança pode favorecer assalariados para o imposto do ano que vem. Um reajuste na tabela deve ampliar a faixa de pessoas isentas. O Senado aprovou a isenção para pessoas que recebem até 2 salários mínimos. O advogado tributarista Henrique Franceschetto nos explica isso na prática. E sobre esse tema do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas, né? A gente tem, na verdade, hoje uma evolução do tema no Senado. Esse aumento da possibilidade da faixa de isenção para quem ganhar até 2 salários mínimos
ele tende a beneficiar justamente essas camadas que têm essa renda, né, de até 2 salários mínimos, em razão, inclusive, da necessidade de correção histórica dessa faixa de isenção pela inflação, né? Nós vivemos agora também, mais uma vez, recentemente, uma inflação bastante relevante no Brasil, depois da pandemia do coronavírus e tudo mais. Então, acho que se faz muito necessária realmente, muito necessário esse aumento, esse reajuste na faixa de isenção. É uma medida que reduz a arrecadação do governo, né, no sentido de reduzir a carga tributária, e como não há uma intenção do governo de redução da carga tributária no geral e nem de redução dos gastos públicos, a tendência é que qualquer política como essa tende a gerar um aumento da carga tributária em outro lugar. E, então a gente precisa entender exatamente como isso vai se dar. Mas a tendência é que uma eventual mudança não vai fazer nenhuma alteração para a declaração de imposto de renda desse ano. Existe uma série de normas tributárias que precisam ser levadas em consideração num aumento ou numa redução, nesse caso, né, um aumento da faixa de isenção com uma redução da carga tributária. Mas a tendência é que o efeito, se ele for muito antecipado, ele venha aí para a declaração de imposto de renda do ano que vem. Para a declaração desse ano, nada tende a se alterar. Muito bem. No norte do estado, uma antiga reivindicação da comunidade de Joinville deve se tornar realidade. A Prefeitura Municipal assinou o contrato para a construção da Ponte Joinville. A Ponte Joinville vai ligar os bairros Boa Vista e Ademar Garcia. O contrato com a empresa vencedora da licitação foi assinado no valor de um pouco mais de 200 milhões de reais com fundos do Fomplata e tem vigência de 30 meses. A Ponte Joinville vai ter cerca de 980 metros de comprimento e 26 metros de largura, com 2 pistas para cada um dos sentidos, além de área para acostamento, ciclovia e calçada para pedestres. A estrutura será uma ligação desde a Avenida Alvino Hansen, aqui no bairro Ademar Garcia, seguindo sobre o Rio Cachoeira e conectando-se com o sistema viário do bairro Boa Vista, nas ruas São Leopoldo e São Borja. A construção vai começar nas 2 margens de forma simultânea, até as 2 frentes se encontrarem no vão central. Além da construção da Ponte Joinville, o edital também prevê a requalificação asfáltica das 2 ruas que darão acesso às cabeceiras. Muito bem, a gente vai acompanhando para trazer os detalhes para vocês. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, a gente está de volta com mais informações. Faça uma boa tarde, até lá!